Bom dia, pessoal. Como é que estão as coisas? Nesse feriado de 21 de abril, data que se comemora aí a Inconfidência Mineira, né? Decidi gravar esse videozinho rápido para vocês, só para comentar algumas questões sobre a Inconfidência, principalmente alguns mitos, né? Bastante comuns relacionados aí à Inconfidência Mineira, tá? Começando pelo próprio nome, né? Existe um debate aí, que na verdade é um falso debate, viu, gente? Sobre Inconfidência e conjuração, né? Alguns dizem que a conjuração baiana, né, e a conjuração mineira deviam ter esse mesmo nome, conjuração, né? Ou então Inconfidência, que há uma certa discriminação. Alguns chegam a afirmar isso, para vocês terem uma ideia, de que há uma certa discriminação com relação à conjuração baiana, por não ser chamada de Inconfidência, alguma coisa desse tipo. Não, certo? Isso é uma bobagem imensa, tá? Só explicando para vocês, Inconfidência e conjuração são basicamente o mesmo crime, né? Inconfidência significa traição, né? Revelação de segredos, né? Uma pessoa foi inconfidente, ou seja, não conseguiu guardar segredo, tramou alguma coisa, né? Usando informações e coisa e tal. Conjuração significa exatamente a mesma coisa. Um dos sinônimos de conjuração é inconfidência. Beleza? Então é um falso debate. A diferença no Código Penal português da época entre confidência e conjuração trata especificamente da forma como isso acontece ou aquilo acontece, né? Mas o cidadão que foi condenado por inconfidência e conjuração foi condenado pelo mesmo crime, que é o crime de traição. Então é um falso debate, certo? Essa questão do nome, inconfidência e conjuração. Outra coisa importante, os inconfidentes aqui nas Minas, né, não lutaram pela independência do Brasil. Isso é falso, certo? Apesar da gente ver muito em provas de história, infelizmente, certo? Então é bom você ficar atento a isso, tá? Os inconfidentes lutaram pela independência da capitania das Minas. Da capitania das Minas. A consciência e a ideia de Brasil nesse período é remota, muito remota, né? Então, na verdade, eles lutaram pela independência da capitania das Minas e não do Brasil exatamente, né? O máximo que eles planejaram, né? E a gente, estou falando de registros e não de, certo? Mitos e ideias, tá? O que a gente tem de registro é que eles chegaram a incluir a capitania do Rio de Janeiro nesse processo de formação de uma república independente por aqui, para ter uma rota e uma saída para o mar, máximo, tá? Portanto, a independência da capitania das Minas, tá? Outra coisa interessante, a data, 21 de abril. Por que 21 de abril? 21 de abril, senhores, não é a data em que o Tiradentes foi preso, né? A 21 de abril é a data em que ele foi executado, né? O Alferes Joaquim José foi executado no Rio de Janeiro, e não em Ouro Preto, como muita gente pensa, tá? No dia 21 de abril de 1792, né? Portanto, um tempo depois da prisão dele. Ele foi preso em 89 e executado em 92, né? Por que essa demora? Porque houve um julgamento, houve um processo, né? Outra questão importante, o Tiradentes era o único réu confesso, o Alferes Joaquim José era o único réu confesso e por isso teria sido executado, não é isso? Tá? Ou seja, ele confessou a participação dele na Inconfidência, ou seja, na trama, certo? Num conluio, tá? Contra Portugal. E isso era um crime gravíssimo, crime de lesa majestade, crime muito grave, certo? Agora, há uma outra colocação mais recente, né, de que o Tiradentes teria confessado sob tortura, né? E, portanto, se a gente fosse aplicar a legislação jurídica de hoje no julgamento do Tiradentes, ele seria inocentado, né? Porque ele confessou sob tortura e não por vontade própria ou algo semelhante, certo? O que anularia essa confissão e o uso disso como prova contra ele. Interessante, né? Tá? Outra coisa, só para a gente terminar, a cabeça do Tiradentes, sim, foi de fato roubada, né? Ninguém sabe onde ela foi parar, existe uma série de versões aí sobre onde é que foi parar a cabeça do Tiradentes, que ela teria sido roubada por uma amante, né, por uma pessoa que era apaixonada por ele. Existe uma outra versão de que foi a maçonaria que roubou a cabeça do Tiradentes, né, para dar a ele, né, honras, né, de um sepultamento e coisa e tal, porque a cabeça ficaria exposta até apodrecer e coisa e tal, né? E portanto teria sido roubada por isso, tá?
E uma outra coisa interessante é que o alferes Joaquim José, ele não foi um herói nacional desde sempre, né? Durante o período monárquico, ele era visto como um traidor, né? E não como uma pessoa que merecesse honras nacionais, né? Ou algo do tipo, tá? Ele defendia a República, tá? Ele vai ser transformado em herói pela República, né? Quando a gente tem a proclamação da República, os primeiros governos republicanos procuravam, né, um herói, ou seja, um mártir, uma pessoa capaz de dar a sua vida por aquela coisa maravilhosa que era a República, né? Então, o Tiradentes é alavancado à categoria de herói pela República, como um herói republicano, né? Isso também é uma coisa bastante interessante. E para finalizar, sobre escravidão. Não havia consenso entre os inconfidentes sobre escravidão. Vários deles eram contra a escravidão, vários eram a favor da escravidão, apesar dos valores que defendiam. Isso é uma contradição interessante, né? É marcada pelo pensamento liberal, influenciada pelo pensamento liberal, que é contra a escravidão, né? Porque acredita que todas as pessoas são iguais perante a lei e não pode haver nenhum tipo de discriminação por qualquer fato, né? E a liberdade acima de tudo, né? Então, a escravidão é uma contradição dentro do pensamento liberal, tá? Para o pensamento liberal, tá? Entretanto, né, diante de uma colônia escravocrata, né, era um assunto muito delicado e muitos dos inconfidentes preferiram nem mesmo comentar sobre o assunto, tá? Então, eles provavelmente, se esse movimento tivesse ido às ruas, que nunca chegou a fazer isso, né, e tivesse sido vitorioso, né, muito provavelmente haveria a manutenção da escravidão, mais ou menos como aconteceu nos Estados Unidos. E não, a Inconfidência Mineira não é influenciada pela Revolução Francesa, apesar da data de 1789. Né? Não chegaram informações aqui sobre a Revolução Francesa, esse tipo de coisa. Né? A influência maior veio, pelo que a gente tem de documentação, da Declaração de Independência das 13 colônias inglesas da América do Norte, né? Que foi uma influência muito mais concreta do que a Revolução Francesa. Né? Então, o que há de semelhante entre a Inconfidência Mineira e a Revolução Francesa é o pensamento do liberalismo político, né? Que aqui chegou também. Beleza? Tá? Grande abraço para vocês e salve os Inconfidentes. Tchau, tchau.